Olha, eu tenho um recado de Deus para vocês nesta noite, uma palavra bem simples, uma reflexão. Eu tenho certeza que você não vai ouvir nada de novo aqui nessa noite, mas certamente você vai ouvir algo que você precisa e que vai te ajudar neste momento que você está passando na sua vida. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero falar um pouco com vocês nesta noite sobre este tema ou este título que vai ser projetado aí, o poder da pregação do Evangelho na vida de quem crê. Eu não sou muito de colocar título longo, né? Mas esse aqui foi o que eu senti no meu coração, é uma reflexão, o poder da pregação do Evangelho na vida de quem crê. Quantos aqui acreditam no Evangelho? Quantos aqui acreditam na pregação do Evangelho? Aleluia. Acha aí na tua Bíblia, João capítulo 12. Vamos ler o versículo 37 e 38. Se você tiver sem Bíblia, está aqui no telão. Está escrito assim: depois de dizer isto, ou de dizer isso, né, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Papai do céu, mais uma vez nós queremos juntos em um só Espírito, em uma só fé, declarar ao Senhor o quanto nos sentimos bem, nos sentimos na verdade honrados e privilegiados por estarmos aqui na Tua presença, por poder participar deste culto. Muito obrigado pela maneira como o Senhor Espírito Santo já ministrou em nossos corações, mas agora também nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Fale conosco, eu te peço, Jesus, de todo o meu coração, use aqui estes lábios de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo naquilo que o Senhor quer passar para os teus filhos, e abra o entendimento espiritual deles, ó Pai, para que eles entendam não só a letra, mas o espírito desta palavra, em nome de Jesus, amém? Muito bem, então eu quero compartilhar com vocês aí uma reflexão subordinada a esse título: o poder da pregação do Evangelho na vida de quem crê. Esse texto é interessante que nós lemos aqui, não tem muito o que explicar sobre ele, né? Mesmo Jesus realizando muitos milagres na presença dos judeus, das pessoas, essas pessoas não criam na pregação de Jesus, elas não acreditavam, e segundo Jesus, o que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma palavra do profeta Isaías, conforme nós lemos: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. E claro que Jesus citou essa profecia, que está lá em Isaías 53, versículo 1, porque o texto diz: embora tivesse feito tantos sinais, milagres na presença deles, não creram nele, não criam no que Jesus estava pregando, no que Jesus estava falando. E ainda hoje, irmãos, muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas evangélicas, continuam com o coração endurecido, sabia disso? Pessoas que às vezes, ela se converte de religião, ela sai de uma religião para outra, né, mas ela não abre o coração para o mover do Espírito Santo, ela não acredita num Deus vivo, num Jesus ressurreto, que continua operando os milagres, os sinais, as maravilhas. Não acreditam no poder da pregação do Evangelho, porque o profeta Isaías, ele também profetizou isto, que muitos não creriam, né, na palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Em João 12, no versículo 39 e 40, nós lemos o 37 e o 38, mas aqui no 39 e 40, olha o que está escrito: por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então
Então você vê que isso ainda acontece nos nossos dias. Gente que acha, como diz aqui o texto, né, que enxerga, mas é cego. Pessoas que ouvem palavras e mais palavras, mas não desce no coração. Então eu às vezes testemunho aqui que desde a minha conversão, irmãos, eu não me lembro de ter dormido em culto. E por favor, né, talvez você até cochilou por conta de um remédio que você toma, talvez você é um herói, uma heroína que cochilou por tanto cansaço durante o dia. Você está de parabéns, que mesmo assim você veio à igreja. Não é uma crítica, mas às vezes me preocupa com uma pessoa que ela faz disso um hábito. A palavra está sendo pregada, ela dorme. Então ela não dorme quando está assistindo uma partida de futebol, quando está assistindo um filme, mas ela dorme na palavra de Deus. Porque o que acontece? Acontece que essa pessoa muitas vezes ela não consegue entender a palavra de Deus com o coração. Então se você não entender o espírito da palavra, é chato. Porque imagina você ter deixado a sua casa, o aconchego da tua casa, depois de um dia de trabalho, e você chegar, entrar por aquela porta e não acreditar que o que está sendo pregado aqui é a palavra de Deus. Ou seja, eu só vim participar de uma atividade religiosa. É chato isso. É chato, vamos ser sinceros. Alguém disse que não há lugar mais chato para estar do que dentro de uma igreja quando o Espírito Santo não está lá. Mas alguém também disse que não há lugar mais glorioso para estar num culto como esse, quando o Espírito Santo está lá. E quantos acreditam que o Espírito Santo está aqui? Mas o profeta disse que muitos, olha só, não podiam crer. Cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam o coração. E aí, quando a gente não entende o espírito da palavra, a gente não se converte e a gente não é curado. Por isso que tem tanta gente na igreja que confessou Jesus, que foi batizado e que às vezes até trabalha em algum departamento, mas não viveu ainda uma experiência de novo nascimento, de regeneração, não foi convertido, ainda tem muitas feridas na alma que não foram curados. Por quê? Porque não ouve com o espírito, com os seus ouvidos espirituais. Então eu quero aqui, a título de reflexão, falar sobre alguns benefícios que recebemos quando ousamos crer no poder da pregação do Evangelho. Quantos aqui creem no poder da pregação do Evangelho? Alguns benefícios que a Bíblia ela nos ensina, que nós recebemos. Primeiro, olha só, pode colocar para mim, por favor? Obrigado. Olha o primeiro benefício aí de quem acredita na pregação, no poder da pregação do Evangelho. Recebe uma viva esperança. Gente que acredita no poder da pregação do Evangelho recebe uma viva esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Olha o que está escrito em 1 de Pedro 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então quando você acredita, no poder da pregação do Evangelho, você recebe essa viva esperança. Não é uma esperança morta, é uma viva esperança. É uma esperança que quando se entra por uma porta como aquela na casa do Pai, talvez você teve o pior dia, talvez você está passando o pior momento da tua vida, mas você tem uma viva esperança, que Deus vai falar com você, que Deus vai mudar a sua história. Você quer um exemplo bíblico? Mateus 9, do versículo 27 ao 30, um milagre que Jesus operou. Olha só, Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando. Esse gritando revela fé, revela uma viva esperança. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, Jesus entra na sua casa, os cegos se aproximam e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. Olha só, então você imagina que os cegos, eles clamam por misericórdia, clamam pela graça de Jesus, e Jesus sabe que eles são cegos, nem pergunta: o que vocês querem? Dessa vez ele não pergunta isso, ele perguntou para Bartimeu, mas para eles não.
Mas Jesus olha para eles e pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? E você que entrou aqui com essa viva esperança, você crê que nessa noite Deus pode mudar a sua história? Você crê que Deus pode fazer algo na sua vida? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça como você, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenha cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Olha só, segundo a fé, a viva esperança que esses cegos tinham, porque eles criam no poder da pregação de Jesus. A Bíblia fala, eles receberam o toque de Jesus, e os olhos deles foram abertos. E eu quero profetizar para você que está aqui nessa noite de terça-feira, que deixou o aconchego do teu lar, para ouvir a pregação, o poder da palavra de Deus. Deus vai tocar a sua vida também. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Se você entrou desanimado, você vai sair animado. Se você entrou para baixo, você vai sair para cima. Porque o Evangelho de Jesus que nós pregamos é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, talvez você tenha entrado aqui sem esperança em algo que está acontecendo na sua vida, mas eu creio que o doce amado Espírito Santo, ele já está gerando em você uma viva esperança, para você receber aquilo que você veio buscar. Então creia, que assim como Jesus tocou os olhos desses cegos, e devolveu a eles a cura, a vista, a visão, Jesus nessa noite quer te curar, Jesus quer te tocar, Jesus quer tirar a depressão, a opressão, a síndrome do pânico. Jesus, ele quer sim restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, ele quer te libertar desse vício que talvez você tenha tido dificuldade de vencer, porque ele está gerando em você uma viva esperança. Jesus disse: quem tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu estou dando para você a água viva, a água, o Evangelho de poder de Cristo Jesus. Mas há um outro benefício para aqueles que creem na pregação, no poder da pregação do Evangelho: recebe uma nova vida. Aleluia, isto é maravilhoso. Quantos já receberam de Jesus uma nova vida? Meu Deus, quando eu leio esse texto aqui, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é um versículo tão conhecido, mas não tem como não me lembrar de onde Jesus me tirou, do lamaçal do pecado, da sujeira, da imundícia. Olha só, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo... Aleluia, isso é maravilhoso. Isso é só para quem crê no poder da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Quando a gente acredita, a gente recebe uma nova vida, a gente recebe uma nova oportunidade, a gente recebe uma nova visão, a gente recebe um novo começo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então você não precisa mais ficar remoendo o passado na sua vida. Porque eu penso, e eu estou falando pelo Espírito de Deus, eu acredito, que nada mais ofende o coração do nosso Pai, quando a gente fica remoendo as coisas lá do passado, que aconteceu com nós. Nós inclusive aprendemos isso domingo passado, sobre a necessidade da gente desprender, né, a nossa mente das coisas do passado, porque Jesus está aqui, a Bíblia diz que quando você o recebeu como Senhor e Salvador, meu irmão, Ele vivificou o teu espírito, Ele curou a tua alma, Ele curou o teu corpo, Ele curou as tuas emoções, e você não precisa ficar olhando mais para aquilo que aconteceu com você lá atrás. Você recebeu, olha só, uma nova vida. Eu costumo dizer, meu irmão, presta atenção, que Deus, Ele não mais enxerga o teu passado para definir agora o teu futuro, para decidir o teu futuro. Se você recebeu Jesus, se você se arrependeu, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo.
Pastor, mas você não conhece o meu passado, e nem preciso conhecer. Mas Jesus conhece, e Ele pagou naquela cruz por todos os teus pecados, por todos os teus erros, por todos os teus traumas, por todas as tuas decepções. Você só precisa tomar posse disso. É um benefício. Quem crê no poder da pregação do Evangelho recebe uma nova vida. E nós temos uma promessa, João 6, versículo 37, projeta para nós, por favor. Olha o que Jesus disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Aleluia! Jesus não rejeita você, não importa o que você fez. Talvez hoje você pecou, você errou, você falhou, você fez coisa horrenda, mas se você chegou por aquela porta arrependido, disposto a realmente abandonar isso, Jesus te recebe, Ele te dá uma nova oportunidade. É o benefício de quem acredita no poder da pregação do Evangelho. Você acredita? Um terceiro benefício para quem crê na pregação do Evangelho: se torna herdeiro das promessas. Uau, aleluia! Se torna herdeiro das promessas de Deus. Irmãos, algo que nós precisamos colocar no nosso coração, e talvez a gente até coloque, mas a gente esquece muito fácil. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz, Ele conquistou por nós, amém? Jesus é o Deus encarnado, Ele estava eternamente na glória, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele se fez homem para morrer por nós naquela cruz, para devolver para nós tudo aquilo que o diabo roubou, saqueou de nós. Mas você toma posse pela fé, meu irmão, na pregação do Evangelho, de que tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Inclusive tem a musiquinha, né? Os mais antigos lembram: tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós. Tem alguns dinossauros da fé aí, ó. É isso aí. Você pode aplaudir esse Jesus que fez isso por você? Está aqui, ó. Você acredita no poder da pregação do Evangelho? Então você se tornou herdeiro das promessas, meu irmão. Gálatas 3:29, talvez seja um dos versículos que a gente mais lê aqui nas terças-feiras, quando eu prego. Gálatas 3:29. E se vocês, está se referindo à igreja, que Paulo estava escrevendo para a igreja, e se vocês são de Cristo, quantos aqui são de Cristo? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. É tudo uma questão de crer no poder da pregação do Evangelho de Cristo. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é direito nosso. Agora a Bíblia fala, meu irmão, em Efésios 1:3, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele já abençoou, mas você tem que tomar posse, porque se você não toma posse do que está sendo pregado, você nunca... Muitas pessoas, presta atenção no que eu vou falar para você, simples, tem muita gente dentro da igreja boa, gente de Deus, gente piedosa, gente que leva Deus a sério, mas não consegue avançar na vida, não consegue romper. Sabe por quê? Porque não toma posse da pregação do Evangelho. Acha que eu, pastor, jamais eu vou conquistar, nunca vou ter uma casa própria, eu nunca vou conseguir talvez ter um veículo melhor, eu nunca vou conseguir ter uma empresa. É porque o diabo, ele trabalha a nossa mente. A gente aprendeu um pouco sobre isso domingo, e a pessoa fica assim, condicionada.
Então você precisa se ver como Deus, Ele te vê. Olha o que está escrito em Romanos 8, do versículo 15 ao 18. Romanos 8, do versículo 15 em diante, presta atenção. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Vocês são filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Agora olha, o próprio Espírito confirma com o nosso espírito. Esse primeiro Espírito aqui está em maiúsculo, que é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Então olha só, o próprio Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos o que, igreja? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É uma questão de você tomar posse. Você é co-herdeiro de Cristo. O que é um co-herdeiro? Aquele que herda junto tudo que Jesus conquistou na cruz. Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ter uma família abençoada, você tem o direito de ter uma vida digna, você tem direito de ser uma pessoa liberta. Por quê? Porque Jesus conquistou isso por você, por mim na cruz. Não tem nada a ver com o teu, com o meu, com o nosso mérito, mas você se apropria disto pela fé. Mais um benefício para quem crê no poder da pregação do Evangelho. Olha só, recebe direção espiritual. Eu não sei quanto a você, eu sei de onde eu vim, cego espiritualmente falando, religioso, cego. Quando alguém falava para mim de igreja, de crente, eu não defendia Jesus, eu defendia a igreja na qual eu participava lá, a religião, cego. Mas a Bíblia garante para nós, irmãos, que quando nós cremos no poder da pregação do Evangelho, nós recebemos uma direção espiritual, uma capacidade para ver agora a vida como as lentes de Deus. Nenhuma religião pode oferecer isso para você, nem a evangélica, só o Evangelho pregado aqui, a palavra de Deus. Você recebe direção. Talvez você entrou aqui nessa noite sem direção. Pastor, eu ainda estou procurando, não sei o que eu creio, no que eu não creio, eu não sei que caminho eu ando. Olha o que está escrito em Romanos 9, versículo 33. Romanos 9, 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem é a rocha? Jesus. Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, que para aqueles que não creem nessa rocha, é de fato uma rocha de escândalo, de desprezo, mas para aqueles que creem, essa rocha é preciosa, é Jesus, e a promessa é: todo aquele que crer nela, nessa rocha, em Jesus, não será confundido. Irmão, irmã, eu não sei como está a sua vida espiritual, com todo o respeito, se você ainda está zanzando espiritualmente falando, uma hora está bem, outra hora está ruim, mas isso aqui é uma promessa. Se você acreditar na pregação do Evangelho, no poder da pregação do Evangelho, você recebe direção espiritual. Olha o que o próprio Jesus disse em João 8, versículo 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Aleluia. Olha, eu acho que essa palavra merece um aplauso, porque talvez você não entendeu, mas Jesus disse. Jesus não falou: quem segue uma religião, quem segue um pastor, quem segue um discipulador. É muito bom a gente ter um discipulador, alguém para caminhar com nós. É muito bom a gente ter um pastor, uma referência espiritual para nos guiar. Mas Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você não pode aceitar trevas na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Trevas espirituais. Pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Vem estudar teologia, porque Jesus já fez a parte dele. Vem aqui fazer a inscrição no ITA
invista na sua vida espiritual, ok? Mas aqui uma promessa: quem crê no Evangelho recebe direção espiritual, jamais vai ser confundido, jamais vai andar em trevas. E por fim, meu tempo está se esgotando, o quinto benefício para quem crê na pregação do Evangelho: recebe a vida eterna. Aleluia! A maior de todas as bênçãos, ainda que seja talvez, infelizmente, a menos valorizado, mas quem acredita no poder da pregação do Evangelho recebe a vida eterna, a certeza da salvação. Só quem recebe a pregação do Evangelho de Cristo em seu espírito pode dizer, como disse João: sabemos que já passamos da morte para a vida. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus, ele disse algo incrível. Essa palavra merece um glória a Deus também. Olha só, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E a pergunta que ele faz para você: crê tu isto? Irmão, há um benefício maior do que este: saber que Jesus, nosso amado Jesus, morreu naquela cruz por nós, para que tenhamos uma vida abundante neste mundo. E quando, como está escrito, Paulo escreve aos Coríntios, quando a casa desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos humanas. Não morremos mais, vamos passar toda a eternidade num estado de gozo na presença de Jesus. E quantos não têm essa visão, ainda vivem presos nas coisas desse mundo, avarento, né? Mas está aqui, e eu quero concluir: todas essas bênçãos são para aqueles que creem no poder da pregação do Evangelho de Cristo. 2 versículos, só vou ler, nós já encerra. 2 Coríntios 1:20, Paulo disse: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem no quê? Em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém, e é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Eu estou pronunciando, como mensageiro da palavra de Deus, as bênçãos de Cristo sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Em Cristo todas as promessas, todas as bênçãos de Deus, tem nele o sim, e por meio dele o amém na sua vida. E para nós encerrarmos, o último versículo, amo isso, Romanos 1:16, isso me remete quando eu me converti. Eu me lembro, o Wander ainda tinha um trailer, e eu já tinha deixado ele na fria lá, coitado, já tinha saído fora, mas eu ia às vezes lá com a Bíblia embaixo do braço, e alguém quis caçoar de mim, e na hora me veio esse texto: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonhe. Tem gente que tem vergonha da Bíblia, de andar com a Bíblia. Eu não tenho, eu tenho um orgulho de descer onde eu moro com a minha Bíblia. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a minha salvação. Quantos acreditam aqui no poder do Evangelho, da pregação do Evangelho? Então se coloque de pé, por favor, porque Deus, Ele quer se manifestar na sua vida. Você veio para adorar, para celebrar, e você já fez isso, mas Jesus ensinou também que nós, como filhos, podemos buscar, pedir, bater, e esse é o momento para você receber o que o Papai do Céu, Ele tem preparado para você.